Bom dia, senhores vereadores, público presente e também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito da segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazeiro. Presente. Celso Roberto Pegorim. Edson Reinaldo Espírito. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. José Lourenço Espírito. Presente. Mara Valdo. Presente. Cristina Cury, presente. Marta Maria Vicky Martins. Presente. Maurício Godoy Prado. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Informo a todos que essa sessão extraordinária foi convocada especificamente para deliberação sobre os vetos integrais aos projetos de lei do Legislativo, número 34 de 2019, número 1 de 2019, substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 33 de 2019 e 38 de 2019. Também sobre os projetos de resolução número 1 e 2 de 2020 e sobre as propostas de emenda à lei orgânica número 1, 2 e 3 de 2020. Dando início à nossa sessão, quero esclarecer que a nossa lei orgânica, em seu artigo 22, dispõe que as convocações extraordinárias devem ser aprovadas pela maioria absoluta para que as sessões sejam realizadas. Devido a essa disposição, uma das proposições pautadas é justamente sobre a modificação da disposição do nosso regimento interno para sua adequação à lei orgânica. Dessa forma, em atendimento à disposição contida no artigo 22 da lei orgânica, inicialmente vamos deliberar sobre a convocação da sessão extraordinária. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, coloco então em votação a convocação para essa sessão extraordinária. Informo que o quórum para aprovação é de maioria absoluta. Os vereadores que forem favoráveis à convocação permaneçam como estão. Aprovada a convocação para essa sessão extraordinária. Antes de iniciarmos as deliberações que estão pautadas, informo que serão colocados em votação as atas da 9ª, da 10ª e da 11ª sessão extraordinária, da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Como as cópias dessas atas já foram encaminhadas a todos os vereadores, dispenso suas leituras. Coloque então em votação as atas. Os vereadores que estiverem de acordo com as mesmas permaneçam como estão. Aprovadas as atas da 9ª, da 10ª e da 11ª sessão extraordinária. Dando continuidade, informo que os vetos integrais aos projetos de lei do Legislativo número 34 e número 1, substitutivo do número 33 e 38, e as propostas de emenda à lei orgânica municipal número 1, 2, 3, que estão na nossa pauta, já foram devidamente encaminhadas para a Comissão de Justiça e Redação, para a elaboração dos pareceres, ficando ratificados os encaminhamentos. Informo também que os projetos de resolução número 1 e 2 de 2020 são de autoria da mesa diretora. Portanto, nos termos do artigo 203, parágrafo 2º do Regimento Interno, ficam dispensados pareceres, porque foi a própria mesa diretora que deveria exarar. Informo ainda também que foi agora apresentada uma emenda modificativa à proposta de emenda à lei orgânica número 3 de 2020, ficando essa emenda também encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração do parecer. Então agora eu suspendo a sessão para que a Comissão de Justiça e Redação elabore os pareceres. Porque a lei orgânica nossa, ele está mudando. Esse parecer. Qual que é? Esse daqui é do que a gente mandou para a Resolução. A lei orgânica, essa 48 não está aqui, está assunto, né? 48. Que muda a alteração de 20 dias. Porque já vai contratar essa aqui, né? Senão vai dar pau. Vamos começar a mexer, senão vai dar pau na 34, 74 aqui. Aqui é só aparecer, mas cadê o voto? Só não precisa de voto hoje, né? Só Não, mas tem que estar de acordo com a lei, né? Deixa eu ver aqui. esse aqui é do 38.
Cadê aquele 31? Esse aqui não, esse é de qual? Que vai contra Tem dois a parecidos. lei 12 número Esse que muda o prazo. 15 meses. Artigo 48. é o artigo 48. Proposta de lei, na lei orgânica 2. Vamos devagar que a gente chega lá. Está tudo muito estranho. Vamos lá. Esse aqui é o número Você 31. tem que parecer sobre tudo, todos eles, Tião? É. Lei orgânica 3. Agora vamos lá. Esse é do artigo 33, 71. foi o relatório, para o parecer do É. Você tem que discutir aquele ano sobre essa lei da... É, só falta que eu já estava discutindo isso aí. Então, repetindo. Aqui é o 1 e o 2. É, esse na verdade tá ficando igual ao texto da lei Está orgânica, o né? relatório do 2 Só não tem e o parecer do 2. estipula um prazo para convocação. Aí põe aí. Aqui está a data número 3. Mas que data que vai fazer? Mais uma emenda, é isso? É do número 3. Isso. Então aqui, o 33. Pode, eu acho que pode. Pode sim. Na inserção extraordinária pode. Esse daqui é o relatório do 33. Precisa do parecer. Não. Entendeu? E os pareceres dos vetos. Dos vetos ele tem que mostrar da ilegalidade. Então esse aqui acrescenta. Não tem 24 horas. Esse aqui é da vereadora, que é modificar a relação do inciso e modificar esses não. Agora aqui que é veto. O veto. Mas se ele Então convoca, aqui do 34, mas você tem que mostrar ele tem que tirar a inconstitucionalidade desse no parecer. Então, Aproveita aí o 8 também, que é o veto. parecer. Tirar, e tem mais um veto, né, que é aquele que Isso que é uma coisa. está sem parecer. Já dá uma emenda pro prazo. Vai ter que tirar também. E aí mandar o parecer. Tem que trocar aí o parecer do 33. É. É hoje. Mara. Mara. Entrar com pedido de vista. Aqui eu tenho. Vai devagar. 2, 1, 2, 3. Não, convocação, não é isso aqui. Isso não é convocação? Estou sem convocação. Convocação. Estou no esquema aqui. Regimento. Projeto de resolução. Proposta. Aqui, ó. Proposta. Ó, essa aqui pode pedir vistas. E essa aqui. O que vai fazer? Vamos sentar aqui. Vem cá, ó.
só a nossa comissão? Já joguei fora o 33. Já. Então, ó. 34. Só seguro parecer. Então, certo. O voto relatório certo. 34. 38. Parecer certo. 38. São 6, né? Senão tiver tudo pronto. Picota. Só tá faltando a emenda, né? Isso que eu vou fazer. Cateto da hipotenusa. Alô? Não, te amo. Quando abrir, olha essa. Tá dando uma bomba. Acabou em nada. Eu vou chamar. Cadê a porta? Vou chamar. Não tá. Vamos lá, Ju. Aí acabou mesmo. Aí acabou mesmo. No Ju, tá ligado aqui, ó. Só ligar aí. Bom dia a todos. Estamos reunidos aqui para a reunião, primeira reunião do ano de 2020 da Comissão de Justiça e Redação, para deliberar sobre projetos do Legislativo e do Executivo. Dando início, então, ao projeto, a proposta de emenda da Lei Orgânica número 1, protocolada nessa Casa de Leis no dia 17 de janeiro de 2020, que acrescenta o artigo 6º ao título 7º das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal para permitir excepcionalidade à fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura do ano eleitoral desde que antes do pleito. Relatório. O projeto vem a esta Comissão de Justiça e Redação para análise sobre o viés enfoque de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência às disposições regimentais. Trata de uma proposta de lei na lei orgânica, uma proposta de emenda que acrescenta ao artigo 6 ao título 7 das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal para permitir excepcionalidade à fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura em ano eleitoral, desde que antes do pleito. Tendo em vista que a proposição atende às normas legais e constitucionais, entendo que a propositura está apta a ser encaminhada e deliberada para o eglégio plenário. Por questão do tempo e do horário, já posiciono o parecer desta relatora e presidente favorável. Solicito o voto do vereador Dinho Espinho. Favorável. Espírito. Tião Mazieiro. Favorável também. Proposta da emenda da Lei Orgânica número 2, protocolado nessa Casa no dia 17 de janeiro de 2020, modifica a redação do inciso 14 do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. O projeto vem a essa Comissão de Justiça e Redação. Porque não delibera. Vem essa Casa
para análise sobre o enfoque de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência às disposições regimentais. Trata-se da proposta de emenda da Lei Orgânica número 2, que modifica a redação do inciso 14 do artigo 48 da Lei Orgânica. Tendo em vista que a proposição atende às normas legais e constitucionais, entendo que a propositura está apta a ser encaminhada e deliberada por esse egrégio plenário. Parecer relator Dinho Espírito, parecer favorável. Meu parecer também é favorável. Tchau Mazieiro. O meu voto vai ser contrário a essa alteração, porque esse inciso vai passar a ter a seguinte redação: é prestar à Câmara, dentro de 20 dias improrrogáveis, as informações pela mesma solicitada. Hoje, o prazo para que as informações sejam prestadas é de 15 dias e, se for pedido prorrogação, de mais 15 dias. Inclusive, até a lei, na própria justificativa da emenda, a lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, dispõe em seu artigo 11 que o acesso à informação deve ser imediato e, por isso, não sendo possível, deverá ser em prazo não superior a de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, ou seja, 30 dias. Então, essa emenda está criando um dispositivo na lei orgânica que contraria a lei maior. Por isso que o meu voto é contrário. Com a palavra, essa alteração, essa emenda foi feita, estamos aí no último ano, né? Precisamos de respostas imediatas, sim. 30 dias, às vezes, fica um prazo muito extenso. Nós, vereadores, temos como obrigação fiscalizar. A gente entra com as propostas, a gente entra com os requerimentos e, às vezes, a questão de 10 dias para a gente acaba alterando. Eu acho que a administração também já está no seu último ano e tem capacidade total e estrutura, como é dito, né, para dar resposta mais rápida para o vereador poder representar o povo e fazer a sua função. Então, eu acho que justifica, meu voto é favorável, totalmente favorável. Tudo que vier favorecer o povo e fazer com que o agente público trabalhe mais rápido, eu acho que é positivo. Então, o meu voto é favorável com certeza. Dinho Espírito? Favorável também. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 3, modifica a redação do parágrafo único do artigo 71 da Lei Orgânica Municipal. Vou pedir ao vereador que leia, então, a emenda, fazendo favor, a proposta da emenda. Passa ela para mim. Não. Foi aquele que não entregou ainda, né? Então vamos passar para outro enquanto essa emenda vem. Sei que o Tião já tivesse aí. Vamos então à propositura veto integral ao projeto da lei do substitutivo número 1 do projeto de lei do Legislativo 33. O veto integral ao projeto do substitutivo da lei número 1, que dispõe sobre o Programa para a Identificação, Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento Integral dos Educandos com Dislexia, Descalculia, Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, da rede pública e privada à educação e da outras providências. Foi feita uma lei proposta pelo vereador Dinho Espírito nessas condições e o prefeito vetou. E cabe a nós, então, aceitar ou não ao veto. E o meu relatório é contrário, sendo que o projeto de lei vetado pelo prefeito não ofende a legalidade e a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, tendo sido aprovado pleno plenário. Portanto, ante a total legalidade e constitucionalidade do projeto de lei vetado, entendo que o veto integral deve ser rejeitado pelo plenário. Então, o meu voto como relator é contrário, solicito então, ao contrário ao veto, solicito então o voto do vereador Dinho Espírito. Meu voto também é contrário. Tchau Mazieiro. Meu voto vai ser favorável ao veto, apesar de ter votado favorável ao projeto, diante das alegações aqui, o meu voto acompanha o veto do prefeito. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Vamos então à propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa. Propositura veto integral ao projeto do Legislativo número 38, protocolado nessa casa.
A emenda é o veto integral do projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a proibição da prática do nepotismo na administração pública, direta e indireta a qualquer poderes municipais. É um projeto que foi encaminhado pelo vereador Celso e também foi vetado pelo prefeito. Da mesma forma, não tendo ilegalidade e inconstitucionalidade, eu sou contrária ao veto. Como relatora, me coloco contrária ao veto. Solicito o voto do vereador Dinho Espírito. Meu voto também é contrário. Tião Maziero. O meu voto é favorável ao veto do prefeito. Já fui contra no dia da votação do projeto. Não tenho... sou favorável, sim, à fiscalização contra a prática do nepotismo, mas protocolei uma emenda na sessão, no dia da aprovação do projeto, pedindo para que essa lei entrasse em vigor após 60 dias da sua aprovação, e a emenda foi rejeitada pela maioria de votos em plenário. O que acontece? Temos um exemplo clássico que é o Banco do Povo. O Banco do Povo, apesar dessa lei afetar, segundo a resposta do prefeito aqui, apenas 4 servidores num universo de 850 pessoas, uma das 4 pessoas ocupa o Banco do Povo, é o responsável pelo Banco do Povo. E não pode ser substituído o servidor sem que faça um curso de capacitação no Estado. E quando o Estado abrir essa oportunidade. Então, com a lei aprovada como está, provavelmente, quando publicada a lei, o Banco do Povo temporariamente vai parar de funcionar. Por isso que o meu voto acompanha o veto do prefeito. Infelizmente, a gente não consegue atender a todos, né? Já sabendo da lei do nepotismo, já sabendo que é antiético colocar parente em cargos tão comissionados, né? Não deveria ter sido feito. Então, o nepotismo, o Brasil não tem mais como aceitar, né? Familiares próximos em cargos de confiança ou em cargos comissionados. E, inclusive, em concurso, a gente vê, isso também é uma coisa que acaba atingindo a população, familiares participando e entrando em primeiro, segundo lugar. Então, eu acho que isso foi uma solicitação da população. O nepotismo é algo realmente que ofende, né? É antiético. Então, o prefeito vetando, eu acho que ele está indo aí na contramão da transparência e da legalidade. O meu voto é totalmente contrário a esse veto. Eu acho que sim, tem que se fazer e se aplicar a lei do nepotismo, não só aqui como em todo o país, para que a gente comece a moralizar. Então, o meu voto é contrário ao veto do prefeito. Dinho Espírito. Meu voto é contrário também. Tião Maziero já se posicionou. Agora o veto do projeto 34, o veto integral ao projeto da lei do Legislativo 34, que institui a filha 0 para consultas com clínica geral, ortopedia, pediatria, ginecologista, obstetra e cardiologista, no atendimento à população assistida pelo Sistema Único, pelo SUS. O projeto também encaminhado pelo vereador Dinho Espírito, foi vetado pelo prefeito. Meu voto é contrário ao veto. Solicito, então, ao vereador Dinho Espírito. Meu voto também é contrário ao veto. Tião Maziero. O meu voto, apesar de ter sido favorável na votação do projeto, mas diante das justificativas do veto, sou favorável ao veto, porque o projeto, ele induz a administração a entrar numa prática de improbidade administrativa, porque é uma obrigação que nem sempre poderá ser cumprida pelo município. Então, o meu voto acompanha o veto do prefeito. Proposta de emenda de lei número 3, modifica a redação do parágrafo único do artigo 71 da lei orgânica. Nós já vamos falar aqui, a emenda já está chegando aqui para a gente. Aguardar um momentinho, foi a emenda que foi feita agora, né? Então, o nosso assessor já está digitando.
essa emenda. Vamos ler aqui a emenda do projeto, citado, número 3. A mesa diretora da Câmara Municipal, por seus membros e que adiante se subscrevem, requer a Vossa Excelência, respeitosamente, após competente aprovação do decreto plenário, a inclusão da seguinte emenda, a proposta da emenda à Lei Orgânica número 3, que modifica a redação do parágrafo único do artigo 71 da Lei Orgânica. Fica modificada a redação do parágrafo único, o artigo 71, que passará a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Nas mesmas proibições do caput, incluem-se os parentes, inclusive por afinidade até segundo grau, em linha reta ou colateral, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários municipais e diretores equivalentes, única e exclusivamente. Ok? Fica dessa forma, então, a emenda modificativa. Modifica a redação do parágrafo único do artigo 71, estando dentro da legalidade, né? Juliano, você arruma uma cópia dessa emenda para mim? Estando dentro da legalidade e constitucionalidade, o voto do relator, Dinho Espírito, favorável. O voto dessa vereadora também favorável a essa emenda. Solicito, então, o voto do vereador Tião Maziero. Meu voto também favorável. A proposta de emenda número 3, do projeto número 3, também dentro da legalidade e da constitucionalidade, tendo como relator vereador Dinho Espírito, com o voto favorável, o meu voto favorável, voto do vereador Tião Maziero. Favorável também. Encerrada a sessão, encerrada a reunião da Comissão de Justiça e Redação, solicito, então, o presidente. Quem é? O quê? Celular seu ou não? Aonde? Não. Quem que é celular seu, Mauricinho? Não. Seu, Ju? Do Tião, né? Põe aí em cima, depois alguém já achar. Põe no Achados e Perdidos. É. Você não vai ver. Manda bala, manda bala. Não, vai acabar lá com umas 2 horas. Vai lá para as 2, que para as 2 acaba. Eu acho que é cedo, hein? Eu vou suspender depois. De novo. Calma.
lá buscar lá. Pedido de vista. Antes dos projetos, né? Ficou dentro do ônibus. Os ônibus estatantes estão dentro do ônibus. Os meninos já estão prontos. Qual projeto parece ser? Tem camiseta deles branca lá no varal. Não sei também, vamos esperar chegar aí. John sabe, pergunta pra ele. De fato, de novo, coloca mesmo. A de ontem. A de ontem. Não, faz tempo não. Você tirou ontem à noite. Você jogou jogo do sexto agora. Pega ele e põe. Não precisa. Vai protocolar? Não precisa, traz direto aqui. Oi? E você só despacha, né? Após a sessão. Amor, meu amigo, nós estamos dentro de uma cachoeira, põe um short, você leva outro pra lista qualquer. Recebo o pedido, Pode os meninos levar pra lista seca também. sessão, protocolo e você pode ter Tá? Ah, então estamos votando aqui ainda. Quem é o coisa? Não, não vou. Tá bom? Come logo, tchau. Ô Renan, Você acha? sabe o que é isso aqui? Sabe que não vai ser, que não é a maioria, né? Eu não sei qual que é. Vê lá. Banheiro, mas não faz um mês ainda. Eu catei dele sem querer. Eu acho que é. Você ficou do senhor lá. Um mês, às vezes. Cada com as mães. O celular seu pegar aí, vai pegar? Pra quem sair? Quem que vai sair? É? Ainda bem que eu deixei o meu lá fora. Interferir, mas você sabe que vai, tem meu vereador contra aqui, ó. E dos vetos, como que você não foi bom? O desembargador vai gostar disso. Ninguém sabe. Oh, claro. Sim, claro. De olho fechado, bota assim, ó. A não ser que o Trevisan queira. Você vai votar contra? Por quê? Por que contra? Lógico, tem que. Eu sou. Lógico. O quê? Estou fazendo exame de vista, não é vista que você está falando de vista? O que é? Não sei, o que você está falando? Quer fazer exame de vista? Eu vou fazer, sou favorável a fazer. O que você estava falando? É dos dois projetos de resolução. Olha, fala que eles dão 30 dias. Ó, meu nome está escrito errado. Tá, meu nome está escrito errado. Em cima ele lá escreveu meu nome. Coloca Santos Leonardo. Ah, eu que troco. Meu nome está escrito errado. Não, troca nada.
Ele sabe. Ele sabe. É. Sendo visível a presença de todos os vereadores que estavam presentes no início da sessão, dispenso a nova chamada e declaro reaberta a nossa sessão. Reiniciando a nossa sessão, vamos primeiramente deliberar sobre os pareceres da Comissão de Justiça e Redação aos vetos integrais dos projetos. Informo que os pareceres da Comissão de Justiça e Redação aos vetos são todos desfavoráveis e pelas suas rejeições. Primeiro não vai falar. Depois eu falo. Você tem que... É? Preciso que pegue os projetos que ela deixou lá. Tá lá com ela deixou os dois lá. Passa ela pra baixo. Você não vai no SBT, né? Calma, né? Tem que estar calma nessa hora. Então esse aqui tem que pedir vista, não? 48. Ah, é? Ah, tá. E esse, né? Na minha, o meu caso mostrou um pensamento. Aqui para cima aqui. Põe o prazo para a convocação da sessão. Uhum. Era esse Pode dois, ir. não aqui, o 48. Bom, reiniciando novamente, né? Informo que os pareceres da Comissão de Justiça e Redação aos vetos são todos desfavoráveis e pelas suas rejeições. Coloco então, englobadamente, em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Redação aos referidos vetos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, Com presidente. a palavra. Apesar de ser todos favoráveis, teve voto divergente aí em alguns projetos foi por unanimidade e em outros não, né? Então, só para constar Sim. isso.
Encerrada a discussão, coloco englobadamente em votação os pareceres desfavoráveis da Comissão de Justiça e Redação aos 3 vetos. Os vereadores que estiverem de acordo com os pareceres desfavoráveis da comissão, permaneçam como estão. Aprovado todos os pareceres desfavoráveis da Comissão de Justiça e Redação aos vetos. Agora nós vamos deliberar sobre os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, as propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal 1, 2, 3 e a emenda modificativa à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3, de 2020. Informo que os pareceres das Comissões de Justiça e Redação são favoráveis a todas as propostas de emenda à Lei Orgânica. Portanto, vamos deliberar sobre todos eles englobadamente. Coloque então em discussão os pareceres. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, coloco englobadamente em votação os pareceres da comissão. Os vereadores que forem favoráveis a esses pareceres permaneçam como estão. Aprovado todos os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação às propostas de emenda à Lei Orgânica. Dando sequência, vamos deliberar sobre os 3 vetos do prefeito municipal. Primeiramente, vamos deliberar sobre o veto integral ao projeto de lei do Legislativo número 34 de 2019, de autoria do vereador Edson Rinaldo Espírito, que institui a fila 0 para consultas com clínico geral, ortopedista, pediatra, ginecologista, obstetra e cardiologista, no atendimento à população assistida pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Primeiramente, eu coloco em discussão o referido veto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única do veto. Informo que o quórum para rejeição do veto é de maioria absoluta nominal. Antes de colocar em votação, gostaria de esclarecer que os vereadores que forem favoráveis à aprovação do veto, quando chamados, deverão dizer sim. E os vereadores que forem contrários à aprovação dos vetos devem dizer não. Você não entendeu? Quando for o vereador que for favorável à aprovação do veto, quando chamado, tem que dizer sim. E os vereadores que for contrário à aprovação, falam não. Solicito, então, na segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que profiram seus votos. Alceu Antônio Maziero. Sim. Celso Roberto Pegorino. Não. Edson Rinaldo Espírito. Não. José Eduardo Trevisan. Não. José Lourenço Espírito. Não. Mara Valdo. Sim. Cristina Cury, não. Marta. Sim. Mauricinho. Opa, deu. Está rejeitado o veto integral do prefeito municipal. Agora nós vamos deliberar sobre o veto integral ao projeto de lei do Legislativo número 1 de 2019, substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 33 de 2019, de autoria do vereador Edson Rinaldo Espírito, que dispõe sobre o programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, descalculia, transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na rede pública e privada de educação e da outras providências. Primeiramente, eu coloco em discussão o veto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única do veto. Informo que o quórum para rejeição do veto é de maioria absoluta nominal. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Maziero. Sim. Celso Roberto Pegorim. Não. Edson Rinaldo Espírito. Não. José Eduardo Trevisan. Não. José Lourenço. Não. Mara Valdo. Sim. Cristina Cury, não. Marta. Sim. Está rejeitado o veto integral. Prosseguindo, vamos deliberar sobre o veto integral ao projeto de lei do Legislativo número 38 de 2019, de autoria do vereador Celso Roberto Pegorim, que dispõe sobre a proibição da prática de nepotismo na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes municipais. Primeiramente, eu coloco em discussão o referido veto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única. Informo que o quórum para rejeição do veto é de maioria absoluta nominal.
Solicita a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que profiram seus votos. Alceu Antônio Mazieiro. Sim. Celso Roberto Pegorim. Não. Edson Reinaldo Espírito. Não. José Eduardo Trevisan. Não. José Lourenço. Com a palavra, presidente. Não, já foi, já, Zé, para discutir o projeto já. Agora é só para falar o voto só. Não. Maravaldo. Sim. Cristina Cury. Não. Marta. Sim. Rejeitado os 3 vetos, esse veto integral e juntamente com os outros 2 também. Rejeitados os 3 vetos integrais do prefeito. Dando continuidade à nossa sessão, recebemos um pedido de vista aqui da vereadora Mara Valdo e Marta Wick Martins. Pedido de vista pelo prazo regimental. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Do regimento interno? Então, do 1 desse daqui não. Do 1 não, né? Sim, tá. Então tá. Ó. Dando continuidade à nossa sessão, vamos deliberar sobre o projeto de resolução. Que foi o que ela pediu, né? Projeto de resolução número 1/2020, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Dois Córregos. A alteração proposta através desse projeto é aquela referente à adequação do artigo 108 do regimento interno ao artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, que trata sobre a convocação da sessão extraordinária. Primeiramente, eu coloco em discussão o projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos votando aqui alterações no regimento interno, várias alterações, inclusive essa que está em pauta agora, o artigo 108, e ela regra algumas situações, mas ela não regra quanto ao prazo que o presidente tem para marcar a sessão após um pedido de 5 vereadores ou após um pedido do prefeito. Tem que ser convocados os vereadores com 24 horas de antecedência, isso já é claro no regimento, na lei orgânica. Agora, já que nós estamos fazendo essa adequação, eu acredito que não teria necessidade de ser feita assim. Foi protocolada essa emenda na quarta-feira para ser votada hoje. Protocolada não, distribuída. E a gente já vem falando e se preparando para fazer uma revisão geral no regimento interno. Eu acredito que seria melhor dessa maneira, como foi feito da lei orgânica, apesar que a própria lei orgânica, sendo feita assim, ainda está sendo necessário fazer algumas emendas nela. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que deveria ser, sou favorável a discutir a revisão geral do nosso regimento e não fazer por artigos assim. Mais algum vereador? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única do projeto de resolução. Informo que o quórum para aprovação é de maioria absoluta nominal. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Presidente, está votando o pedido de vista. Não tem pedido de vista nessa, é só do outro só. Eu me enrolei aqui, é do outro. Alceu Antônio Mazieiro. Peraí, só para... Estamos votando Qual projeto? o projeto de resolução número 1/2020, que trata da disciplina de convocação de sessão extraordinária. Pode falar, vereador. Alceu Antônio Mazieiro. O meu voto vai ser contrário à alteração, justamente porque pelo motivo que já explanei. Celso Roberto Pegorim. Sim. Edson Reinaldo Espírito. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Lourenço. Votando sim, mas entendendo que é necessário uma revisão geral no regimento dessa casa. Sim. Maravaldo. Não. Cris Cury, sim. Marta. Não. Aprovado o projeto de resolução número 1/2020. Agora entrou um pedido de vista de autoria da vereadora Marta Wick Martins e da Mara Silvia Valdo. Pedido de vista
para o projeto de resolução número 2 de 2020, que altera e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Dois Córregos. Vou colocar em votação, então, esse pedido de vista. De qual projeto? É do 48 ou do... Esse aqui, ó. Projeto Do 2. 2 Então, 15 mais 15. do artigo 120. então vou colocar em votação, então, o pedido de vista. Posso Oh. explanar, presidente, antes da Sim. votação? É. O que nós fizemos? Nós revisamos a lei orgânica, tudo através da Constituição Federal e Constituição Estadual. E agora, por motivos de ser o último ano, já estamos querendo mudar esse regimento interno aqui. Por quê? Porque esse artigo da lei orgânica, isso é motivos pessoais. Então, eu acho que tudo acompanhou a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Eu acho que aqui nós estamos descumprindo uma legalidade do que foi discutido na lei orgânica. Ô, vereador, esse é do regimento interno, esse pedido de vista. Não, esse do regimento... Não, é do regimento interno. regimento Mesmo interno. assim, a justificativa, Sim. né, que foi feita, tem a lei já. A lei conhecida como a Lei do Acesso à Informação. Então, nós estamos indo contra a Constituição Federal, contra o artigo da Constituição. Então, mas esse daqui trata da maioria absoluta para regime de urgência. Esse que a senhora está discutindo aí vai ser o outro. projeto. Primeiro, esse é o regimento interno, que trata de 5 assinaturas para assinar regime de urgência. Ah, tá. Tá? Desculpa, presidente. É o pedido de vista, então. Com a palavra, então, senhor presidente. Com a palavra. Eu queria justificar que esse pedido de vista nós pedimos porque a gente, pelos estudos que nós tivemos, a gente entende que está tirando o poder do plenário de votação, passando para 5. De vez ser 3 vereadores, para passar para 5, tira o poder do plenário de votação. Por isso que nós estamos pedindo uma vista para conversar junto com o jurídico e chegar num consenso e pedir até uma avaliação dele para ver se a gente volta esse projeto na próxima sessão. Sim. Então eu vou colocar em votação o pedido de vista. Os vereadores que forem favoráveis a esse pedido de vista permaneçam como estão. Houve empate e eu voto para ser negado o pedido de vista. Finalizando as deliberações, em discussão e votação única, vamos deliberar sobre o projeto de resolução número 2 de 2020, de autoria da mesa diretora, que altera e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Dois Córregos. As alterações e revogações propostas por esse projeto são aquelas referentes ao regime de urgência na tramitação das proposições. Primeiramente, coloque em discussão o projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Já aproveitando as mesmas argumentações que tive com o projeto anterior, mas esse daqui ainda, eu acredito que ele vai até um pouco de encontro com a lei da transparência, porque a partir do momento que nós precisamos de 5 assinaturas para colocar um projeto, um pedido de regime de urgência em votação, que pode ser votado contra pelo plenário, nós estamos tirando o direito da informação chegar até o cidadão, do caminhamento do projeto dentro dessa Casa de Leis. É uma maneira de segurar o projeto um pouco mais, sem que chegue ao conhecimento de ninguém. A partir do momento que vá para o plenário, 5 vereadores têm condição de votar contra o pedido de regime de urgência também. Não tem necessidade dessa alteração, no meu ponto de vista. Mais algum vereador? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta nominal. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Ao seu Antônio Mazieiro, Não. Celso Roberto Pegolim, Sim. Edson Espírito, Sim. José Eduardo Trevisan, Sim. José Lourenço, Sim. Maravaldo, Não. Cristina Curi, sim, Marta, Não. Aprovado o projeto de resolução número 2 de 2020. Vamos passar agora a deliberação e discussão de primeira votação da emenda à lei orgânica número 1 de 2020, de autoria da mesa diretora, que acrescenta o artigo 6º ao título 8 das disposições transitórias da lei orgânica municipal, para permitir excepcionalmente a fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura em ano eleitoral, desde que antes do pleito. Essa proposta é aquela que, aprovada, permitirá a fixação do subsídio dos vereadores, do prefeito e do vice este ano, para ter vigência no próximo mandato.
Primeiramente, eu coloco em discussão a proposta, o projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a primeira votação na proposta. Informo que o quórum para aprovação dessa proposta de emenda é de 2/3 nominal. Solicito da segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Ao senhor Antônio Mazieiro. Sim. Celso Roberto Pegorim. Sim. Edson Reinaldo Espírito. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Lourenço. Sim. Mara Valdo. Sim. Cristina Curi, sim. Marta. Não. Maurício. Sim. Aprovada em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1/2020. Prosseguindo, vamos agora deliberar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 2/2020, de autoria da mesa diretora. Informo que tem um pedido de vista, também das vereadoras Mara Valdo e Marta Wick. E eu coloco em votação, então. As vereadoras gostariam de se pronunciar? Eu falo da... é aquele que eu estava discutindo. Agora é, isso. Aham. Que eu falo que nós discutimos toda a lei orgânica dentro da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Hoje, por conveniência e por maioria, estão querendo mudar o que está na Constituição. Né? Por quê? Porque é ano eleitoral. A vereadora mesmo acabou de falar quando ela estava em reunião da comissão. Então, eu sou contra, porque eu acho que tudo tem que ser feito dentro da Constituição, tanto federal quanto estadual. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Só deixar registrado que a vereadora Cristina, na hora da comissão, falou que como é o último ano, né, tem que mudar o prazo, porque o povo precisa de informação. Nos outros 3 para trás, o povo não precisava de informação. Né? Só agora que é ano de eleição, que quer barrar, que vem a disputa, que venha, né, colocando pedra no caminho, é só nesse ano. 3 anos atrás o povo não precisava de informação, não precisava ter mexido no prazo. Só nesse tempo agora que tem que mexer. Como vocês têm a maioria, então desce goela abaixo. Com a palavra, presidente. Com a palavra. A gente espera de bom tom, né, que os prazos sejam, embora tenha o prazo total de 30 dias, possa se chegar antes. Mas os requerimentos encaminhados sempre se usava o prazo máximo. Então, para não dizer que nós somos intolerantes, nós fomos aceitando até que, num determinado momento, a gente entende que realmente, mesmo sendo um requerimento simples, a resposta demora 30 dias. Então, é por essa questão, porque nós estamos, não porque nós não estávamos preocupados, porque nós estávamos tendo a tolerância da adaptação. Agora já está em tempo de se trabalhar com profissionalismo, então se não vai por bem, vai pela exigência legal, e a gente está fazendo isso realmente porque é necessário fazer, porque não estão nos dando a resposta num prazo mais curto para que a gente possa trabalhar. Para isso, indo contra a Constituição. Não estamos indo contra a Constituição nenhuma. Nós podemos nos adequar à nossa realidade. Com a palavra, presidente? Com a palavra. Bom, como eu já explanei aí na reunião da comissão, a resposta de requerimento, se está chegando no limite do prazo, acredito que deva estar chegando dentro do prazo. Caso contrário, a lei poderia ser usada contra esse ato. Agora, o que eu falei na reunião da comissão, que na própria justificativa para alteração aqui fala da lei de acesso à informação. Lei número 12.527, 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, dispõe em seu artigo 11 que o processo, a informação deve ser imediato. E isso, não sendo possível, deverá ser em prazo não superior a 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa. E a alteração que está sendo proposta aqui, o artigo vai ficar com a seguinte redação. Prestar à Câmara dentro de 20 dias e prorrogáveis as informações pela mesma solicitada. Então está sim em desacordo com a lei da informação. Mais algum vereador? Vamos prosseguir por causa do horário, depois a gente conversa. Então eu coloco em votação o pedido de vista do projeto da emenda à Lei Orgânica número 2/2020. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Houve empate.
Não houve empate não, Zé não levantou aqui não. Houve empate. Houve empate, 4-4. Televisão levantou também. 2-4, 2-4. Ele desempata. Houve empate, eu desempato e o pedido de vista fica rejeitado. Prosseguindo agora, vamos deliberar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2/2020, de autoria da mesa diretora, que modifica a redação do inciso 6º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Esta proposta é aquela que propõe a modificação do prazo para resposta aos requerimentos de informações e documentos aprovados em plenário, passando de 15 dias prorrogáveis por mais 15 para 20 dias improrrogáveis. Primeiramente, eu coloco em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar à primeira votação da proposta. Informo que o quórum para aprovação desta proposta de emenda da Lei Orgânica é de 2/3 nominal. Solicito da segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro. Não. Celso Roberto Pegorim. Sim. Edson Reinaldo Espírito. Sim. José Edgar Trevisan. Sim. José Lourenço. Apesar de achar que o pedido de vista era justo, eu acho que seria interessante, não vi nada demais, mas como foi rejeitado, voto favorável ao projeto. Mara Valdo. Sim. Não. Não. Cristina Cury, sim. Marta. Não. E eu também. Maurício. Sim. Só o seu olhada que deu, já vi que vou ter mal. Aprovada em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2/2020. Dando continuidade, vamos deliberar sobre a emenda modificativa à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3/2020, de autoria da mesa diretora. Propositura essa que modifica a redação do parágrafo único do artigo 71, como apresentado originalmente, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Nas mesmas proibições do caput, incluem-se os parentes, inclusive por afinidade, até o 2º grau em linha reta ou colateral, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais ou diretores equivalentes. Primeiramente, eu coloco em discussão a emenda. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Essa emenda é aquela que os comerciantes que participam de licitação, de pregão, haviam sido afetados aí através do artigo 71 da nova redação da revisão da Lei Orgânica. Deixar bem claro que a redação naquele momento ficou daquela maneira porque ou foi por questão de interpretação ou até mesmo porque ela passou desapercebida. Mas o bom senso prevaleceu e se chegou aqui depois de bastante conversa. Entendo que essa sessão poderia até ter acontecido a semana passada já, mas isso é uma prerrogativa do presidente. Mas fico feliz que tenha acontecido hoje e que com certeza vai ser aprovada essa modificação e que venha dar condições para que as pessoas da nossa cidade possam estar participando de fornecer serviço e material, produto para o nosso município. Então, é isso que eu tinha para dizer. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Só deixar registrado também que fui procurada por vários comerciantes devido a essa lei e que a reunião que foi feita aqui nessa casa, nós não fomos convidados, só tinha 3 vereadores presentes aqui. Deveria ter tido o bom senso do senhor presidente, ter convidado todos os vereadores para fazer parte aqui junto com os comerciantes, que pediram uma atenção especial aí, que pediram para rever essa lei. Então, só deixar registrado e claro que nós, eu não tive presente porque não fui convocada e nem convidada. Palavra, presidente. Pela ordem, presidente, eu também queria dizer que eu não soube da reunião, não fui convidada e por isso que a gente não participou. Não foi por falta de vontade ou de preocupação, mas sim por falta de convite. Com a palavra. Com a palavra. Ele ou eu? Pode ser você mesmo, Zé. Fiquei com a impressão que o pastor tinha pedido, mas enfim. Eu realmente não participei também da reunião. Tomei conhecimento da dúvida que surgiu através dos próprios comerciantes.
liguei para o presidente para tomar conhecimento do que estaria sendo planejado para se resolver esse problema. Fui informado por ele que seria solucionado. Depois da reunião, ele me confirmou. Então a gente fica feliz com isso, porque realmente injustiça estava sendo cometida sem que alguém tivesse intenção. Como o Tião acabou de dizer, passou despercebido quando foi elaborado, mas até que enfim foi consertado. Então para a gente é um motivo de alegria e até de despreocupação, porque a gente não tem, eu acho que aqui ninguém entrou num trabalho desse com ideia de prejudicar a nossa população. Então fico feliz, até alguns presentes aqui, a gente fica feliz tanto quanto eles. Não há intenção por parte dessa casa, por parte de nenhum dos indivíduos aqui dentro, de prejudicar. Então é interessante esse diálogo. Eu acho que é importante quando o cidadão nos procura, quando a população nos procura para dar o seu ponto de vista em relação a alguma coisa que a gente faz nessa casa. É importante que a gente se reúna e converse, porque normalmente quando tem reclamação, alguma coisa tem. E esse foi um caso que deixou bem claro isso. Posso agora? Com a palavra. Eu quero só fazer aqui lamentar o fato de que houve uma tentativa de juntar a deficiência desse projeto com relação ao projeto do nepotismo. Comentários que correram na cidade, inclusive pessoas que não têm nada a ver com isso. A minha esposa, por exemplo, teve que ouvir uma pessoa reclamando, dizendo que uma lei proposta por mim ia prejudicar empresários da cidade. Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Houve uma falha, e essa falha começou desde a contratação de uma empresa em Jaú, chamada Finalidade Jurídica, para trazer a revisão para a gente, e veio de uma maneira boa, certo? Foi o Alex que contratou, o ex-presidente contratou, veio de uma maneira boa, relativamente boa, e nós encontramos coisas para corrigir, evidentemente, em comparação com outras de outros municípios, mas também essa especificamente passou batido. Tanto que o doutor Davi, quando viu o vídeo daquele dia, ele disse para mim que nós passamos muito tranquilamente pelo assunto, porque ele tinha legalidade, ele não era um problema. Ele se tornou um problema para a cidade pelo tamanho da cidade, certo? Então isso gerou esse conflito, tanto de interesses. O que eu lamento é a tentativa de fazer uso político disso, tá? E também queria dizer que eu também não fui convocado para reunião nenhuma e nem procurado por comerciante nenhum. Eu vim aqui para falar com você a respeito da minha cirurgia. Estava esperando o agendamento, sabia que era naquele dia que sairia o resultado. Coincidentemente, encontrei algumas pessoas aqui, conversamos e, sabendo que eles tinham te procurado, resolvi ficar. Tá? E, de qualquer maneira, a sugestão que eu dei naquele dia para correção, me parece que foi aceita, e depois de conversar com todo mundo, com o Tião, com todo mundo, se chegou a um ponto onde era mais razoável colocar da maneira que está hoje, que eu acho que não vai prejudicar ninguém. Obrigado. Com a palavra. Com a palavra. Eu queria dizer que realmente eu fui procurado por vários empresários da cidade, alguns deles estão aqui. A princípio, como o pastor disse, veio como se fosse o projeto do pastor nepotismo que seria a causa disso. A gente falou que não era. Eu desci aqui para conversar com o doutor Davi, falou, não tem nada a ver o nepotismo, Trevisan, com a lei aí, não tem nada a ver. Falei para o pessoal procurar o nosso presidente. Falei, procura o presidente, procura o Tião. Eu sei que procuraram o Tião, procuraram o nosso presidente. Eu também não fui convidado a nada. Eu vim aqui fazer uma indicação, que eu estou estudando um projeto para a cidade. Cheguei aqui, estava o Tião, estava o pastor e o Mauricinho e o pessoal aí. E a gente participou e realmente houve essa falha. Acho que todo mundo, dos vereadores, também cometeram essa falha, inclusive o Tião era o presidente dessa comissão, todo mundo cometeu essa falha, todo mundo viu. E também não é uma falha, o doutor Davi falou, existe cidade que tem isso aí, é aqui para Dois Córregos, uma cidade pequena, então envolve mais pessoas. Então isso aí foi corrigido, essa falha aí, eu acho que ficou bom para todo mundo. Então todo mundo
errou e agora acertou. Que passou na mão de todos os vereadores, passou na mão também lá do prefeito, do jurídico, que também levaram ao conhecimento dele isso aí. Todo mundo viu isso aí. Foi comido uma falha, uma bronha. Que não está errado, mas para a cidade é muito importante, sempre porque tem bastante comerciante da cidade que ia perder como está aí. Então eu acho o seguinte, eu acho que, volto a falar, ninguém me convidou não, as pessoas me procuraram, eu mandei procurar o presidente, eles vieram acho que procurar o presidente, o Tião estava aqui na hora que eu cheguei, o pastor estava aqui, eu vim aqui para fazer um outro projeto, que eu estou estudando aqui para a cidade, e acabei participando da reunião. Então acho que não tem nada a ver, tanto é que prova disso que todo mundo está votando aqui unanimamente, isso aí, o voto vai ser favorável. Isso que eu tinha para falar. Mais algum vereador? Gostaria só de esclarecer que eu não estendi o convite aos vereadores, porque até o Han, né, proprietário da empresa, está até aqui, ele já tinha conversado com alguns vereadores, e a conversa, a discussão seria a data da extraordinária. Então, por isso que também eu não achei viável chamar todos os vereadores. Mas eu já tinha ciência que vários vereadores já estavam sabendo do problema e que iriam ajudar, né, a votar tudo, estavam preocupados também. Então, aquela reunião mais foi para decidir a data e ver os prazos o que estava acontecendo certo aí sobre os prazos. Encerrada a discussão, vamos passar a primeira votação da emenda. Informo que o quórum para aprovação desta emenda modificativa é de 2/3 nominal. Solicita a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que façam seus votos. Antônio Mazeiro. Sim. Celso Roberto Pegorim. Sim. Edson Reinaldo Espírito. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Lourenço. Sim. Maravaldo. Sim. Cris Cury, sim. Marta. Sim. Eu também. Maurício. Sim. Aprovada a emenda modificativa. Prosseguindo... Não, foi a emenda. Foi a emenda ainda. Foi a emenda. Aprovada a emenda. Prosseguindo agora, vamos deliberar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3/2020, de autoria da mesa diretora, que modifica a redação do parágrafo único do artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, já com a redação da emenda modificativa que nós acabamos de aprovar. Primeiramente, eu coloco em discussão a referida proposta. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Como vai ficar a redação, presidente? Dessa emenda que a gente acabou de aprovar. Alguém tem emenda aí para ler? Ou a senhora quer que leia? Não. Encerrada a discussão, vamos passar a primeira votação. Informo que o quórum para aprovação dessa proposta de emenda é de 2/3 nominal. Alceu Antônio Mazeiro. Sim. Celso Roberto Pegorim. Edson Espírito. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Lourenço. Sim. Maravaldo. Sim. Cristina Cury, sim. Marta. Sim. Maurício. Sim. Aprovada em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 3/2020, com a redação da emenda modificativa. Antes de encerrar nossa sessão, ratifico a convocação de todos os vereadores dessa casa, já feita na última sessão ordinária, para a primeira sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª legislatura, a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, desejo a todos uma boa tarde e declaro encerrada a presente sessão.